Olá, graça e a paz, tudo bem com você? Eu sou a Adriana Lima. Estou de volta para mais uma série de sublinhados e comentários feito por mim. Dessa vez desse livro que é fantástico de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente, Vencendo a Batalha em Sua Mente. Esse livro tem mais de 3 milhões de cópias vendidas. E é o que mais precisamos, né? É vencer a batalha corriqueira do nosso dia a dia, que é a nossa mente. Se você não cuidar, ela te domina, não é verdade? Então vamos para mais uma leitura. Começando com o capítulo 1, A mente é o campo de batalha. Pegue sua Bíblia e veja Efésios capítulo 6 e o verso 12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nessa passagem, vemos que estamos em uma guerra. Um estudo cuidadoso desse verso nos informa que nossa guerra não é contra outros seres humanos, mas contra o mal e seus demônios. Nosso inimigo Satanás, ele tenta nos derrotar com estratégia e engano, mediante planos bem elaborados e engano deliberado. O diabo, ele é um mentiroso. Jesus chamou-o de o pai das mentiras e de tudo o que é falso. Você pode comprovar lendo João, capítulo 8, versículo 44. Ele mente para você e para mim. Ele nos diz coisas sobre nós mesmos, sobre outras pessoas e sobre as circunstâncias que simplesmente não são verdadeiras. Ele não nos diz, entretanto, a mentira toda de uma vez. Ele começa bombardeando nossa mente com um padrão astuciosamente delineado de pequenos pensamentos importunos, aquelas suspeitas, dúvidas, medos, perguntas, questionamentos e teorias. Ele se move vagarosa e cautelosamente. Lembre-se, ele tem uma estratégia para a sua guerra. Ele tem nos estudado há um longo tempo. Ele sabe do que gostamos e do que não gostamos. Conhece nossas inseguranças, nossa fraqueza e nossos medos. Demolindo fortalezas. Em 2 Coríntios 10, 4 e 5, diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas de Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Satanás tenta estabelecer fortalezas em nossa mente, mediante uma estratégia cuidadosa e engano astuto. Uma fortaleza é uma área na qual somos mantidos escravizados, em prisão, em decorrência de certa forma de pensar. Nessa passagem, o apóstolo Paulo nos diz que temos as armas de que precisamos para dominar as fortalezas de Satanás. Aprenderemos mais sobre essas armas mais tarde. Um breve resumo da situação. Portanto, até aqui vimos que 1. Estamos engajados em uma guerra. 2. O inimigo é Satanás. 3. A mente é o campo de batalha. 4. O diabo trabalha diligentemente para estabelecer fortalezas em nossa mente. 5. Ele faz isso mediante estratégia e engano, planos bem elaborados e engano astuto. E 6. Ele não está com pressa, ele desenvolve seu plano com o tempo. Vamos examinar seu plano mais claramente por meio de uma parábola, uma história. A história de Maria e João. Vamos lá, vamos ver agora o lado de Maria. Maria e seu marido João não estão desfrutando de um casamento feliz. Há discórdia entre eles todo o tempo. Ambos estão irritados, amargos e ressentidos. Eles têm 2 filhos que estão sendo afetados pelos problemas em casa. A discórdia está transparecendo nos trabalhos escolares e no comportamento deles. Uma das crianças está tendo problemas de estômago causados pelos nervos.
O problema de Maria é que ela não sabe como deixar João ser a cabeça da família. Ela é mandona, quer tomar todas as decisões, administrar as finanças e a disciplina das crianças. Ela quer trabalhar, pois assim terá seu próprio dinheiro. Ela é independente, barulhenta, exigente e resmungona. A essa altura você deve estar pensando, ela precisa conhecer Jesus. Ela o conhece. Maria recebeu Jesus como seu Salvador há 5 anos. 3 anos depois, ela e João haviam se casado. Você quer dizer que não houve uma mudança em Maria desde que ela recebeu Jesus como Salvador? Sim, houve mudança. Ela acredita que vai para o céu, mesmo que seu mau comportamento a faça sentir-se em constante condenação. Agora ela tem esperança. Antes de encontrar Jesus, era infeliz e desesperançada. Agora é só infeliz. Maria sabe que sua atitude está errada. Ela quer mudar. Ela tem sido aconselhada por 2 pessoas e pedem, em quase cada fase de suas orações, vitória sobre a ira, a rebeldia, a falta de perdão, o ressentimento e a amargura. Por que não tem visto mais progresso? A resposta está lá em Romanos, capítulo 12, o verso 2, que diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela completa renovação da vossa mente, por seus novos ideais e novas atitudes, para que experimenteis por vós mesmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aquilo que é bom e aceitável e perfeito à vista dele para vós. Maria tem fortalezas em sua mente, elas têm estado lá por anos. Ela nem mesmo entende como eles foram para lá. Ela sabe que não deveria ser rebelde, mandona, resmungona, mas não sabe o que fazer para mudar sua natureza. Ela não pode controlar suas ações porque não controla seus pensamentos. No caso de Maria, seus problemas começaram há muito tempo, lá na infância dela. Maria tinha um pai extremamente dominador, que frequentemente a espancava apenas porque estava de mau humor. Se ela fizesse um movimento errado, ele descarregava sua ira nela. O irmão de Maria, entretanto, era perfeito. Parecia que era favorecido apenas porque era um menino. Aos 16 anos, Maria estava resolvida. Quando eu for embora daqui, ninguém jamais me dará ordens outra vez. O que ela pode fazer? O que pode qualquer um de nós fazer em tal situação? A resposta está com as armas da palavra. Lá em João 8, 31 e 32 diz assim: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Aqui Jesus nos diz como devemos ganhar a vitória sobre as mentiras de Satanás. Nós devemos ter o conhecimento da verdade de Deus em nós, renovar nossa mente com sua palavra e então usar as armas de 2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas consistem na palavra recebida por meio da pregação, ensino, livros, gravações, seminários, estudo individual da Bíblia e até esse áudio que você está ouvindo. Mas nós devemos habitar, ou seja, continuar na palavra, até que ela se torne revelação dada pela inspiração do Espírito Santo. É importante continuar. Em Marcos capítulo 4, versículo 24, Jesus diz: Com a medida de reflexão e estudo com que tiverdes medido a verdade que ouvis, vos medirão. Será a medida da virtude e conhecimento com que vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Repito, devemos continuar usando a arma da palavra. As 2 outras armas à nossa disposição são o louvor e a oração. O louvor ele derrota o mal mais rapidamente do que qualquer outro plano de batalha. Mas deve ser louvor genuíno do coração, não apenas louvor dos lábios ou um método tentando para ver se funciona. Louvor e a oração envolvem a palavra.
A oração é um relacionamento com Deus. É vir e pedir ajuda a Deus ou falar com Ele sobre alguma coisa que nos preocupa. Se você quer ter uma vida efetiva de oração, desenvolva um bom relacionamento pessoal com o Pai. Saiba que Jesus o ama, que Ele é cheio de misericórdia, que Ele o ajudará. Conheça Jesus, Ele é seu amigo, Ele morreu por você. Conheça o Espírito Santo, Ele está com você todo o tempo, como seu ajudador. Deixe-o ajudá-lo. Então, nossas armas são a palavra, usada de várias formas. Como Paulo diz em 2 Coríntios, nossas armas não são armas carnais, elas são espirituais. Precisamos de armas espirituais porque estamos combatendo espíritos mestres, sim, o próprio diabo. Mesmo Jesus usou a arma da palavra no deserto para derrotar o mal. Em Lucas 4, 1 ao 13. Cada vez que o diabo mentia a Jesus, ele respondia, está escrito, e citava a palavra. À medida que Maria aprendeu a usar suas armas, ela começará a destruir as fortalezas que foram construídas em sua mente. Ela conhecerá a verdade que a libertará. Ela verá que nem todos os homens são como seu pai terreno. Seu marido João não é. Ele a ama muito. Agora vamos ver o lado de João? O outro lado da história envolve João. Ele também tem problemas que contribuem para a situação com que ele e Maria deparam no casamento dele, no lar e na família. João deveria estar tomando seu lugar como chefe da família. Deus quer que ele seja o pastor do seu lar. João também é nascido de novo e conhece a ordem correta para a vida familiar. Ele sabe que não deveria permitir que a esposa administrasse a casa, as finanças, a vida das crianças e a dele. Ele sabe tudo isso, mas não faz nada a respeito, a não ser sentir-se derrotado e voltar-se para a TV para os esportes. João está se escondendo da responsabilidade porque ele odeia o confronto. Ele prefere tomar uma atitude passiva, pensando, bem, quem sabe se eu deixar a situação como está, ela se conserta por si mesma. Claro que a oração é uma coisa boa, mas não se for apenas uma maneira de fugir da responsabilidade. Vou esclarecer o que quero dizer quando digo que João deveria assumir a posição que lhe foi dada por Deus em seu lar. Não quero dizer que ele deveria ser o senhor macho, discursando e gritando sobre sua autoridade. Efésios 5:25 ensina que um homem deveria amar sua esposa como Cristo amou a igreja. João precisa assumir sua responsabilidade, pois com a sua responsabilidade vem a autoridade. Ele deveria ser firme com a sua esposa, amoroso, mas firme. João deveria estar fazendo muitas coisas, mas como Maria, ele também tem opiniões já formadas que abrem a porta para que o diabo as mantenha. Há também uma batalha se travando na mente de João. Como Maria, ele também sofreu abuso na infância. Sua mãe dominadora sempre dizia, João, você é um desastre, você nunca será nada. João tentou muito agradar sua mãe, porque ele ansiava por sua aprovação, como todas as crianças. Mas quanto mais tentava, mais erros ele cometia, ele era desastrado. Ele também experimentou algum tipo de rejeição por parte das crianças de quem desejava ser amigo. Esse tipo de coisa acontece conosco em alguma altura da nossa vida, mas isso arrasava João, porque ele já se sentia rejeitado pela sua mãe. E ainda havia uma garota de quem ele realmente gostara no início do curso colegial, que o trocou por outro garoto. No momento em que todas essas coisas estavam registradas na vida de João, e o diabo havia trabalhado nele, construindo fortalezas em sua mente por anos e anos. João simplesmente não teve coragem para ser outra coisa senão alguém quieto, tímido e introvertido. João é uma pessoa apagada que simplesmente prefere não atrair atenções. Por anos ele tem pensamentos em relação a si próprio, mais ou menos assim, não faz sentido dizer a ninguém o que você pensa, ninguém ouvirá mesmo. Se você quer que as pessoas o aceitem, precisa apenas concordar com o que quer que eles queiram. Qual é a resposta?
Em Lucas capítulo 4, 18 e 19 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a apregoar o ano aceitável do Senhor, quando a salvação e os favores graciosos de Deus abundam profundamente. Com os problemas, conflitos de João e Maria, não é muito difícil imaginar como é o lar deles. Lembre-se, eu disse que havia muita discórdia nele. Discórdia nem sempre é guerra. A atmosfera no lar é terrível e o diabo ama isso. O que acontecerá a João e a Maria, bem como a seus filhos? Eles conseguirão? Eles são cristãos. Seria uma vergonha ver o casamento fracassado e a família arruinada. Em João 8, 31 e 32, será a passagem bíblica chave na decisão deles. Se eles continuarem a estudar a palavra de Deus, conhecerão a verdade e, agindo na verdade, ela os tornará livres. Mas eles devem encarar a verdade sobre eles mesmos e sobre o passado deles, à medida que Deus revela a eles. A verdade é sempre revelada por meio da palavra, mas tristemente as pessoas nem sempre a aceitam. É um penoso processo encarar nossas falhas e lidar com elas. De forma geral, as pessoas justificam o mau comportamento. Elas permitem que seu passado e o modo como elas foram criadas lhes afetem negativamente o resto da vida. Nosso passado pode explicar por que nós estamos sofrendo, mas não devemos usá-lo como desculpa para permanecermos escravos dele. Ninguém tem desculpa, porque Jesus está sempre pronto a cumprir sua promessa de libertar os cativos. Ele nos conduzirá à linha de chegada da vitória em qualquer área se estivermos prontos para caminhar toda a estrada com Ele. E a saída? A saída está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Leia comigo. Não vos sobreveio tentação, nenhuma provação que incite o pecado, seja como for que tenha vindo ou para onde leve, que não fosse humana. Isto é, nenhuma tentação ou provação veio a vós que estivesse além da resistência humana e que não fosse ajustada e adaptada e que não pertencesse à experiência humana de tal forma que o homem pudesse suportar. Mas Deus é fiel à sua palavra e à sua natureza misericordiosa, e não permitirá que sejais tentados e provados além das vossas forças, habilidade e força de resistência e poder para resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, sempre vos proverá livramento, uma forma de escapar para um lugar de pouso, de sorte que sejais capazes e fortes e poderosos para que a possais suportar. Espero que você veja nesse exemplo da parábola como Satanás toma nossa circunstância e constrói fortalezas em nossa vida, como ele trava a guerra no campo de batalha da mente. Mas graças a Deus, nós temos armas para destruir as fortalezas. Deus não nos abandona e nem nos deixa desamparados. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e 13, nos promete que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que nós podemos suportar. Mas cada tentação, Ele também providenciará a saída, o escape. Qualquer um de nós pode ser Maria ou João. Estou certa de que a maioria de nós, de alguma forma, se identifica com o cenário. Seus problemas são internos, em seus pensamentos e em suas atitudes. Seu comportamento externo é apenas um resultado de sua vida interior. Satanás sabe que, se ele puder controlar nossos pensamentos, ele poderá controlar nossas ações. Você pode ter algumas importantes fortalezas em sua vida que precisam ser quebradas. Deixe-me encorajá-lo dizendo: Deus está do seu lado. Há uma guerra se desenrolando e sua mente é o campo de batalha. Mas a boa notícia é que Deus está lutando do seu lado. Amém. Aqui eu encerro o capítulo 1. Espero que tenham gostado.
E até o próximo áudio. Fiquem com Deus.